Bordeaux contra Borgonha. Se você passa algum tempo no mundo do vinho, em algum momento alguém vai te perguntar isso. Qual que é melhor? E aí começa uma discussão que, dependendo de com quem você tá, pode durar a noite inteira, que vai ter gente que defende aí com unhas e dentes, e vai ter gente que torce, tem gente que quase briga, inclusive. Claro que eu tô exagerando, né? Mas aqui entre nós, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir. Essa rivalidade não faz o menor sentido e eu vou te explicar o porquê. Então roda a vinheta e simbora, porque hoje é mais um dia de muita dose franca neste canal. E se você veio por aqui de paraquedas, meu nome é André Rodrigues, eu sou sommelier formado aqui em Bordeaux e eu moro aqui em Bordeaux também. Desde 2022 eu trabalho aqui no ramo, em grandes vinícolas aqui da região. E nesse canal a gente fala sobre vinhos de modo geral, mas óbvio com foco um pouco maior na França e em Bordeaux, porque eu tô aqui, certo? Antes de começar o vídeo, já te peço aí para você se inscrever, por favor, porque isso ajuda demais esse aqui que você fala a continuar produzindo conteúdo por aqui. E se gostar, também aí, deixa o like, não te custa nada e manda o vídeo também para quem você acha que gosta de vinho, que quer partilhar os segredos e as maravilhas desta bebida que a gente tanto adora. Recados dados, vamos nessa, começar a falar sobre a rivalidade Bordeaux-Borgonha. Antes de qualquer coisa, vamos ser honestos sobre o que essas duas regiões realmente compartilham. São francesas, são famosas, são caras. E basicamente é isso. E depois disso, tudo muda. As uvas são diferentes, a estrutura fundiária é diferente, a filosofia de produção é diferente, a relação com o mercado é diferente. Então, comparar Bordeaux e Borgonha é como comparar jazz e música clássica só porque os dois tocam em Paris. Faz algum sentido? Tecnicamente sim, tem coisas que a gente pode mergulhar aí, mas na prática a gente está falando de universos que são completamente distintos. Nesse vídeo aqui eu vou te dizer onde é que elas se aproximam e onde que elas são tão distantes, e é justamente aonde que o amador fica, que não tem nada a ver ficar perguntando qual que é melhor. Muito bem, agora eu vou ser honesto sobre algo, porque quem mais alimenta essa rivalidade é geralmente o lado borgonheiro. Quando eu digo que borgonheiro é meio chato, é por causa dessas coisas. E a Borgonha construiu ao longo dos séculos uma narrativa absolutamente fascinante em torno do terroir. Os monges medievais, os cistercienses aí para ser mais específico, passaram séculos mapeando cada parcela, cada clima, cada diferença de solo e exposição. Eles não tinham tecnologia, tinham observação e muita astúcia, e tinham paciência. E o resultado disso é um mapa de terroir que é realmente incrível, único no mundo. A Borgonha te diz, aqui nesta parcela específica, nesse metro quadrado de terra, nasce um vinho que não existe em nenhum outro lugar do planeta. E isso é lindo, de verdade. Só que essa narrativa, que é poderosa, também às vezes vira essa arrogância, e aí começa a ideia de que Borgonha é o ápice, quanto mais alto, o nirvana, e todo o resto, inclusive Bordeaux, seria inferior. Algumas coisas me irritam no mundo do vinho, não são muitas, mas essa é precisamente uma delas. Agora falando a real, Bordeaux nunca foi realmente isso. Bordeaux nasceu muito voltado para o comércio desde o início, para o mundo. Por causa do porto, os negociantes, o mercado inglês e holandês também. Bordeaux sempre pensou grande e já era voltada para a exportação desde sempre. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, Bordeaux inventou também a noção moderna de produtor, de chateau, de uma propriedade, de uma identidade reconhecível no mundo inteiro. E se você quer saber, a Borgonha faz o mesmo hoje. Produtores borgonheiros têm nomes, têm identidade, têm reputação individual também. E isso é uma noção que veio muito de Bordeaux. Não é à toa que hoje você tem Chambertin de diferentes produtores que têm diferentes preços. Por quê? Porque tem produtor que tem mais reputação que outro, mesmo estando no mesmo Grand Cru. E tem mais. Bordeaux desenvolveu técnicas que o mundo do vinho inteiro usa hoje, como o sultirage e a trasfega, por exemplo, no trabalho de barrica. Coisas que parecem óbvias hoje em dia, mas que foram inovação para a época. A Borgonha também usa. Na verdade, o mundo inteiro usa. E aqui a gente chega num ponto que eu acho que é bem interessante, porque de toda essa discussão, tanto Bordeaux quanto a Borgonha acreditam profundamente no terroir, mas elas têm interpretações completamente diferentes do que isso significa. A Borgonha vai dizer, terroir é essa parcela, esse clima específico, uma casta, um lugar, uma expressão. O Pinot Noir de Chambord-Musigny não é igual ao de Gevrey Chambertin. E esse é o ponto.
mostrar as diferenças, mostrar o que cada pedaço de terra tem de único. Bordeaux nunca pensou exatamente assim. Bordeaux sempre viu o terroir como um conjunto, uma propriedade inteira, um ambiente. E o trabalho de produtor era pegar tudo aquilo que ele tinha, as diferentes castas, as diferentes parcelas, e fazer o melhor vinho possível, juntando tudo isso. Por isso o blend não foi uma limitação, foi sempre uma escolha filosófica mesmo. Bordeaux nunca quis expressar uma casta, sempre quis expressar o melhor vinho que aquele lugar podia produzir. Só que independentemente disso, hoje a própria Bordeaux faz vinificação parcelar, né? Vinifica separado, terroir por terroir, para entender cada parte antes de decidir o que entra no blend. Isso dá muita precisão, né? A gente pode dizer que isso é uma influência desse modelo borgonheiro, com certeza. As filosofias são realmente distintas, só que nos processos elas até às vezes têm mais em comum do que pode parecer. Bordeaux produz muito mais vinho que a Borgonha. Há muito mais. E aí vem um argumento que é um pouco fácil para borgonheiro, que Bordeaux é volume, é negócio, é comercial. Assim, a Borgonha também tem negócio, também tem volume, viu? Também tem cooperativas e vinhos aí, ó, enfim, feitos para vender fácil. Não é uma terra assim sagrada, onde cada garrafa é uma obra de arte. Existe uma Borgonha, que é bem ordinária, e que pouca gente fala. A heterogeneidade de Bordeaux, que às vezes é vista aí como defeito, é uma consequência mesmo natural de ser uma região enorme que tem muitos produtores. Claro que isso vai criar muito mais variação e também vai existir gente aí fazendo vinho, sei lá, ok em todo lugar, mas certamente isso vai ser mais facilmente percebido em Bordeaux, que vai ter muito mais garrafa disponível. Qual das duas seria melhor? Nenhuma. Preferir uma ou outra é por gosto pessoal e não tem nada de errado nisso. Se você prefere vinhos monovarietais, com foco mais na expressão de um lugar, sutis, a Borgonha vai te dar muito mais prazer. Se você prefere vinhos de blend, mais estruturados, com uma personalidade que é mais construída pela mão do produtor, Bordeaux tende a te encantar mais. Mas comparar as duas como se houvesse uma resposta técnica, objetiva, definitiva, é uma briga de torcida e não é uma discussão de vinho. Sabe o que é mais bonito? Você não precisa escolher. Você pode, eu diria, e deve, gostar das duas, sem conflito de interesse nenhum. Ambas têm histórias muito bonitas, ao seu modo, são filosofias diferentes, que em muitos casos se complementam. Eu acho que juntas representam, de fato, o que a França deu de melhor ao mundo do vinho. Ou pelo menos do mais conhecido. Eu acho que região boa e gente produzindo vinho aqui não falta em nenhuma região da França. Mas certamente, de que se perguntar o que é Bordeaux, o que é Borgonha, provavelmente ninguém vai ter dúvida. E aí, você é time Bordeaux ou é time Borgonha? Ou é o time dos dois como eu? Me conta aí nos comentários porque eu gosto de saber. Para que a gente possa continuar essa história, eu tenho aqui este Borgonha e este Bordeaux aqui, que eu acho que são exemplos bem interessantes de uma coisa que eu acho que a gente pode ver onde ambas têm muito mais semelhanças do que diferenças. Começar por esse daqui, que é um segundo vinho de uma belíssima propriedade de Bordeaux, Chateau Lagrange. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu faço uma degustação junto com o meu irmão do vinho principal, que eu acho que é bem legal, um vídeo onde a gente fala sobre bastante coisa. Esse segundo vinho aqui é exatamente como hoje Bordeaux vinifica vinho. É um vinho delicioso, tá? É um vinho baseado, obviamente, naquilo que Bordeaux produz em termos de Cabernet Sauvignon, Merlot e, nesse caso aqui, Petit Verdot. E o segundo vinho, ele é sempre a base para fazer um primeiro vinho de qualidade. Independentemente do tamanho do seu terroir, da sua exploração vitivinícola, você vai ter lá, sei lá, 40, 50 hectares. Você sempre vai ter regiões que são mais interessantes, uvas que são mais bonitas, ou parcelas que estão mais adaptadas, ou eventualmente uma parcela que é mais antiga também. E aí você tem a visão daquele todo. Bordeaux não fica pensando, vou produzir aquelas parcelas específicas, fazer só Cabernet Sauvignon, vou fazer só Merlot, Petit Verdot. Não, ele pensa, eu quero a melhor interpretação possível disso daqui tudo. Então no meu segundo vinho, eu vou pegar tudo aquilo das minhas parcelas, aquilo que eu tenho de qualidade boa, e eu vou estabelecer quais são as parcelas que eu vou usar para fazer este cara aqui, que vai ser a minha base de qualidade. Vai ter parcela que ele vai decidir eventualmente não usar, ou vai ter parcela que ele vai decidir vender para o negócio,
vai ter parcela que está lá muito nova ainda, não vai estar produzindo vinho. Mas o segundo vinho é o pilar para fazer o primeiro. Uma vez que eu já sei quais são as parcelas que eu vou usar para o segundo, eu já tenho meu nível de qualidade estabelecido, o que eu vou pegar a partir disso e eu vou fazer do primeiro? O La Crème de la Crème. Então, Bordeaux trabalha nessa lógica, entender as suas parcelas uma a uma, depois estabelecer o blend para que aquilo tudo fique da melhor maneira possível. E o que vem depois, Bordeaux vai fazer outras coisas com essas uvas, vai vender para o negócio, etc. Vai fazer com que esse vinho parta para longe, só que com outro nome, não com o nome do chateau. E se a gente pega aqui esse exemplo da Bourgogne, de René Bouvier, esse aqui é um vinho de entrada, que é inclusive um produtor muito reputado, vende no Brasil, tá? É quase o mesmo processo, só que descrito de um modo diferente. Esse aqui é a denominação de origem Bourgogne, é a genérica. Ele está em Gevrey-Chambertin. Ele tem Grand Cru, ele tem terroirs distintos lá na Borgonha. Este daqui é uma assemblage, ou seja, um blend de Pinot Noirs de diferentes terroirs, que ele inclusive fala que, mesmo sendo um vinho de entrada, ele tem uma origem nobre. E ele resolve misturar, que é eventualmente uma parte da parcela que não está exatamente na maturidade que ele busca, ou não está exatamente condizente com aquilo que ele acha que tem que ser a expressão de um Gevrey-Chambertin, por exemplo. Ele vai pegar um pouquinho de uva daqui, um pouquinho de uva de lá, uvas que ele selecionou de uma maneira um pouco menos estrita, mas que ainda assim são de qualidade. Ele vai vinificar isso tudo e isso aqui vai acabar sendo a expressão de diversos tipos de locais diferentes. Ele basicamente está fazendo a mesma coisa que o Chateau Lagrange está fazendo, só que o Chateau Lagrange está fazendo só no terroir dele, enquanto que ele está pegando os vários climats da qual ele é proprietário para fazer um vinho de entrada misturando uvas de diferentes parcelas. Deu para entender? Inclusive, aí vem a noção do produtor. Esse aqui, por exemplo, que é um Bourgogne de entrada dele, já começa aí custando na sua faixa aí dos 25, 30 euros, fácil. Porque é mais ou menos a mesma faixa de preço disso daqui, onde a gente tem, obviamente, também o nome do reputado da propriedade, só que obviamente se você pega um Bordeaux genérico, você pode pagar 5 euros, 6 euros, 7. Borgonha já é difícil, porque a produção é menor e porque você sabe, Borgonha, só por estar escrito Borgonha e no rótulo, você já tem um pouco de toda aquela aura que eu acabei de falar. Como se esse tipo de trabalho não existisse. O preço já fica mais pra cima. Bom, vamos degustar esse cara aqui, vamos ver qual é. Eu vou provar, porque esse aqui eu nunca provei, então eu vou provar aqui no canal. Conheço super bem, então acho que não vai fazer muito sentido degustar ambos, porque eles vão ser tão diferentes que vai ser uma coisa tipo, olha, prefiro esse daqui, prefiro esse... Então, vamos lá, deixa eu botar ele aqui no meu cantinho. E vamos ver, só que, pô, pra fazer uma degustação eu preciso de uma taça, né? Eu sempre esqueço taça, impressionante. Super burro. A gente fala que os dias bonitos chegaram aqui. E a gente tá na primavera maravilhosa, é uma delícia. Bom, cor de Pinot Noir, né? Clarinho, joguinho, né? Mas a gente já vê que é um cor assim um pouquinho mais puxado por cereja, aquela pele de cereja. Cor de um Bourgogne e de um Bordeaux não tem nada a ver uma com a outra. Já tomei muito Borgonha, muito bom. Já tomei também muito Borgonha, que às vezes a gente fala, pô, será pra isso também? Por que eu paguei 30 euros? Isso acontece, tá? Bastante. Mas René Bouvier é um cara muito reputado. Dificilmente você bebe algo dele que não é interessante. Quem importa pro Brasil é a Clarets. Não sei onde é que eles vendem, enfim, como é que dá pra achar ou não. Também não sei qual preço que eles praticam, tá? Então, infelizmente, não posso ajudar vocês nesse sentido. Mas eu sei que eles levam, porque inclusive tá lá no site do René Bouvier, que é o importador brasileiro, é a Clarets. Vamos ver como é que tá o nariz deste Pinot Bourguignon. Super bonito. Uau. É impressionante, né, como o Pinot Noir tem realmente essa característica, principalmente essas da Borgonha, quando bem feitos, de ter um nariz delicado, mas ao mesmo tempo potente. Tem uma especiaria, tem sempre um trabalho aí de barrica, com certeza, né? Só que é uma fruta muito fresca, né? Uma fruta muito fresca. A gente sente, pouco importa se a colheita foi muito mais quente ou não, que é o caso em 2022. Um belo ano na França, a gente poderia dizer de modo geral. É uma cereja, a gente fala da cereja Griotte, que é uma cereja realmente que não tá assim totalmente amadurecida, ela tá
com um azedinho, sabe, no final. E dá pra ver isso no nariz, tá? Tem um lado assim, meio frescão de vegetal, como se a cereja estivesse no pé. Isso eu acho muito bonito da Borgonha, a gente pode ver claramente. E o nariz tá muito bonito. Tem de amora, pode ser? Ah, mas essa cereja deliciosa. Vamos ver ele na boca? Como é que ele tá? Delicioso. Delicioso. Uma acidez bem trinchante. Dá aquela bela salivada. Não tem muito meio de boca. É um pouquinho curto também no final. Mas é um vinho delicioso, tá? É um vinho... É o tipo de vinho que mostra que realmente a mão do produtor faz bastante diferença, né? Então, é um vinho de entrada, mas deixa muito claro que a seleção é muito bem feita, que ele trabalha realmente com as parcelas, tentando, mesmo que seja um Borgonha de blend, vários terroirs misturados, ele está aqui mostrando que ele sabe o que ele está fazendo. Está muito bom, tem uma bela consistência, tem uma boa estrutura. É um Pinot Noir clássico da Borgonha quando é bem feito. Tem bastante qualidade aqui, isso eu posso dizer para vocês. Vou dar um outro gole aqui, que está bem bom. Em nenhum momento eu quis falar mal de borgonheiro, ou falar bem de Bordeaux, ou fazer defesa de nenhuma das duas. É só que ficar comparando essas duas coisas, como se uma tivesse que ser pior que a outra, etc. Isso é coisa de torcida. Quando a gente tá falando de vinho, são coisas realmente muito diferentes uma da outra, são filosofias diferentes, mas bastante coisas em comum na maneira de produzir vinho. Quando a gente tem um produtor com uma mão muito boa, como é o caso do René Bouvier, e que é uma noção que a gente tem muito forte aqui em Bordeaux, o produtor faz bastante diferença, a gente, mesmo que esteja aqui numa entrada, a gente está realmente num terroir que é lindíssimo, né? Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Não se esqueça de se inscrever, que isso ajuda demais esse aqui que você fala continuar produzindo conteúdo por aqui. Deixa o seu like, eu sei que tem um monte de gente aí que vê, gosta, não deixa like. Quebra essa pra mim, não te custa nada, beleza? Até o próximo vídeo. Santé!